Queridos amigos e amigas, nossos cumprimentos. Este é o grupo de estudo do Evangelho, estudo aprofundado do Evangelho, que é disponibilizado pela Fraternidade Espírita Irmã Sheila, a casa espírita conhecida aqui de Salvador. E nessa oportunidade estamos estudando mais um item do Evangelho segundo o Espiritismo. O livro Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec, é a nossa referência, é a obra diante da qual a gente estuda os temas por ela oferecida. Em cima dos temas de O Evangelho segundo o Espiritismo, a gente segue aí a cronologia, a gente estuda, portanto, nos baseando e seguindo aí os textos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, os meus cumprimentos, as minhas saudações, tanto aos amigos do Raciocínios Espíritas como os amigos do canal da FEIS, para cujos canais essa palestra, isso é, esse estudo, esse vídeo está sendo encaminhado. Vamos estudar no dia de hoje, dando aí seguimento, né? Seguindo aí a sequência que estamos estudando. Mais um item do capítulo 28, chamado Preces Espíritas, e no dia de hoje estudaremos mais um item desse capítulo, estamos caminhando para o final. Na verdade, o item de hoje é o penúltimo item do capítulo 28 e, portanto, o penúltimo item da obra, porque o capítulo 28 é o último capítulo. Nós iremos aqui abordar os itens 77, 78 e 79. E 80, tá? 77, 78, 79 e 80, são os itens que aí compõem o tópico Preces pelos Doentes. Preces pelos Doentes. Vamos ler o prefácio escrito por Allan Kardec. As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de toda ordem semeiam em nós germes malsãos, às vezes hereditários. Nos mundos mais adiantados, física ou moralmente, o organismo humano, mais depurado e menos material, não está sujeito às mesmas enfermidades, e o corpo não é minado secretamente pelos efeitos desastrosos das paixões. Temos, assim, de nos resignar às consequências do meio em que nos coloca a nossa inferioridade, até que mereçamos passar a outro. Isso, no entanto, não deve impedir-nos, enquanto esperamos tal mudança, de fazer o que dependa de nós, para melhorar as nossas condições atuais. Se, porém, apesar de nossos esforços, não o conseguirmos, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos males passageiros. Se Deus não quisesse que, em certos casos, os sofrimentos corpóreos fossem dissipados ou abrandados, não teria posto à nossa disposição recursos de cura. A esse respeito, a sua previdente solicitude, em conformidade com o instinto de conservação, indica que é dever nosso procurar esses recursos e aplicá-los. Ao lado da medicação ordinária, elaborada pela ciência, o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica e o espiritismo nos revela outra força na mediunidade curadora e a influência da prece. Veja-se no capítulo 26, a notícia sobre a mediunidade curadora. Prece. Essa primeira prece é para ser dita pelo doente. Senhor, és todo justiça. Assim, devo merecer a doença que me enviaste, visto que nunca impões sofrimento algum sem causa. Confio-me para minha cura à tua infinita misericórdia. Se for do teu agrado, restituir-me a saúde. Bendito seja o teu santo nome. Se, ao contrário, devo sofrer, mas bendito seja ainda o teu santo nome. Submeto-me, sem queixas, aos teus sábios desígnios, porque o que fazes só pode ter por fim o bem das tuas criaturas. Faze, ó meu Deus,
que esta enfermidade seja para mim um aviso salutar e me leve a refletir sobre a minha conduta. Aceito-a como uma expiação do passado e como uma prova para a minha fé e a minha submissão à tua santa vontade. Veja-se a prece do item 40. 79. Prece pelo doente, ou seja, prece de alguém orando pelo doente, porque essa prece anterior que eu falei é para ser dita pelo doente, né, para ser proferida pelo doente, e aqui é prece de alguém para o doente, pelo doente. Meu Deus, os teus desígnios são impenetráveis, e em tua sabedoria julgaste por bem afligir a nome da pessoa. Pela enfermidade, lança, eu te suplico, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos, e digna-te pôr-lhes um termo. Espíritos bons, ministros do Onipotente, secundai, eu vos peço, o meu desejo de aliviá-lo. Dirigi o meu pensamento a fim de que vá derramar um bálsamo, salutar em seu corpo e a consolação em sua alma. Inspirai-lhe a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhe a força de suportar suas dores com resignação cristã, a fim de que não perca o fruto desta prova. Veja-se a prece do item 57. 80. Prece para ser dita pelo médium curador. Meu Deus, se te dignas servir-te de mim, e indigno como eu sou, poderei curar esta enfermidade. Se tal for a tua vontade, porque tenho fé em ti, mas sem ti nada posso. Permite que os espíritos bons me impregnem com seus fluidos salutares, a fim de que eu os transmita a esse doente. E livra-me de toda a ideia de orgulho, de egoísmo, que lhe pudesse alterar a pureza. Bem, esses são os comentários de Allan Kardec e também as preces que Allan Kardec colocou pelo doente, para ser dita pelo doente, e prece para ser dita pelo médium curador, que aqui só são referências, né? Só são elementos para a gente ter uma ideia do que é que a gente pensa e formula na prece. Repito, não precisa necessariamente citar de cor, é ter uma ideia, né, dos conceitos que a gente deveria vitalizar pelo pensamento na prece através dessas palavras, né? O que a gente poderia dizer é que a enfermidade, baseada até no texto de Allan Kardec, aqui eu gostaria até de fazer alguns comentários, né? Kardec começa no seu prefácio dando um comentário, fazendo uma consideração à luz do pensamento espírita da realidade das doenças. É claro que ele não esgota um assunto tão vasto, tão denso, tão minucioso, tão profundo que é as enfermidades, os problemas de saúde, notadamente naquela época em que a gente não tinha o conhecimento da ciência, o avanço da medicina, a noção do corpo humano como a gente tem hoje. Imagina naquela época, era mais ainda limitado, mais elementar as noções de ciência e até o conhecimento de saúde. Então aqui ele está assessorado pelos espíritos e embora o linguajar que ele usa é o linguajar do século XIX, está perfeitamente atual. Primeiro que ele fala das vicissitudes da matéria, da vida terrena, que tem as suas vicissitudes. O corpo é uma máquina que se desgasta naturalmente, independente da pessoa. O corpo é uma matéria que se desgasta e vai se desgastar, vai apresentar problemas. Então, a natureza do meio, a natureza do corpo, ele fala sobre isso, portanto, conjunto de coisas. Ele vai falar sobre determinadas enfermidades que são hereditárias. Olha que coisa interessante. Na época de Kardec, George Mendel já estava encarnado, já havia produzido alguma coisa, né? O conceito de alelo, o conceito de dominante recessivo e assim por diante, que é considerado o pai da genética. Mas os estudos de Mendel não eram conhecidos, não eram popularizados, e só ficariam popularizados muito tempo depois, com a biologia molecular, com os microscópios, né? E assim por diante. Então, o termo que ele usa aqui não é genético, o termo é hereditário. Ele usa a expressão hereditário, portanto, né, para a gente aqui ter uma ideia, né, e ter uma ideia
do vocábulo, das expressões que eram usadas naquela época, né? Mendel é contemporâneo de Kardec, vale lembrar isso, Mendel é contemporâneo de Kardec, né? Então, Mendel estava produzindo conceitos básicos de genética, mas provavelmente Kardec nem sabia, nem tomou conhecimento, e não vai ter, e a ciência não vai tomar conhecimento só muito tempo depois. Então, ele cita hereditário, ele vai falar de determinadas doenças que são hereditárias. Ele vai dizer que as paixões e os excessos de toda ordem semeiam em nós germes malsãos. Ele não tem como descrever como a gente descreve agora, mas está super atual. Se você pensar na doença fruto dos excessos e das paixões, excesso de comida, quantos problemas de saúde na área da alimentação? Glúten, diabetes, problema. Comida calórica, hipertensão, etc. Problemas cardiológicos defluentes ali, consequentes de determinadas alimentações. Então ele está sendo super atual aqui, só que com os termos que ele tinha. E com pouco conhecimento que se tinha na época desses efeitos. Então, as paixões e os excessos produzem problemas de saúde. É o que ele está falando aqui. Com germes malsãos. Ele diz, às vezes, hereditários. Ele vai falar que nos mundos superiores há um avanço moral e físico. Os planetas evoluem moralmente e materialmente. Então a condição física do planeta é também mais sutil, menos grosseira, menos material e menos sujeita aos sofrimentos da matéria. Olha só. E quando ele está falando isso, ele está falando do meio, mas ele está falando do corpo também, e está falando dos hábitos. Nos mundos elevados, os hábitos são mais sutis. Tomemos, por exemplo, o exemplo da alimentação. O estômago é mais sutil. A alimentação é mais sutil em termos de volume, embora carregue valor energético, que é o que está acontecendo agora. A tendência é essa agora, né? Consumir alimentos que são necessariamente menos densos em termos de volume e de maior valor nutritivo, de maior valor nutricional, isso é, de quantidade energética maior, né? Ou seja, que traz ali benefícios, porque o corpo humano está mudando e também a alimentação muda, porque o espírito está mudando, está evoluindo. Então, tudo isso acaba conformando os corpos, têm alimentações específicas. Então os espíritos dizem, na vossa constituição física a alimentação é X, diz isso para Kardec, por causa dos seus estômagos, por causa do seu corpo material. Mas imagine em um planeta onde o sistema digestivo é outro. Não é tão denso, tão material. A alimentação também não é tão material, não é tão densa. Menos volume, maior valor energético. Quando eu falo valor energético aqui, estou falando de potencial alimentar, nutritivo. Então, é o que a gente vai observando ao longo ali dos tempos, ao longo ali da evolução. Ele fala isso. Então, a natureza dos corpos, os hábitos, pensar em hábitos mais sutis, né? Então, a gente está vivendo isso hoje, as mudanças alimentares, o processo respiratório, a atenção para a respiração. Os espíritos dizem que o aparelho digestivo na transição planetária vai se alterar, da mesma forma que o sistema respiratório e assim por diante. Ele fala do meio aí ambiental mesmo. Estamos num planeta, um planeta inferior. Grosseiro do ponto de vista moral, inferior do ponto de vista material, e isso de alguma forma também revela ou manifesta-se em reações materiais mais densas, mais grosseiras. Então, por exemplo, epidemia, pandemia. Uma pandemia gripal, por exemplo, é fruto do meio. Todos nós podemos nos contaminar. Uma infecção viral, por exemplo. É consequência da natureza grosseira do meio em que o espírito habita. Então, Kardec está falando sobre tudo isso. É um comentário pequeno, curto, mas muito rico, muito cheio de conteúdo, entre outras coisas que a gente vai examinar aqui.
Em todas as preces há ali a submissão à vontade do Criador. Se for do teu agrado, dá compaixão ao doente, permite uma melhora na minha saúde, etc. Mas se não for, eu me resigno, porque tu sabes e tu és justiça, tu sabes mais do que nós o que é bom para nós, né? Do ponto de vista espírita, a doença pode ser uma expiação ou uma prova. Tem um caráter, portanto, expiatório ou um caráter provacional. Do ponto de vista da doença, quando ela é expiatória, normalmente é aquela doença que se manifesta no mundo físico e que não há jeito. É um processo genético, uma deformação ou uma alteração teratológico, um caso de sofrimento psíquico muito severo, como uma psicose profunda, um transtorno psíquico profundo, que não há muito jeito. Quando não há muito jeito, não é que não tenha tratamento, né? Para praticamente todos os quadros que temos aí, há tratamento, mas não há cura, no sentido de resolução. Né? Então, o indivíduo tem que conviver com aquilo. Esse é o caráter expiatório. Né? As doenças expiatórias para as quais não há jeito, quase sempre, na maioria dos casos, são doenças que têm ali, que são fruto, quase sempre não, sempre são fruto de débitos pretéritos. Portanto, no caso das doenças expiatórias, a doença expiatória é consequência de débitos adquiridos. Tá? A causa está em equívocos, está em crimes, está em posturas inadequadas do ponto de vista ético, em reencarnações pretéritas, graças às quais a própria consciência do espírito acabou produzindo aquelas doenças como um mecanismo de reparação e de compensação. Né? Então, na maioria, na generalidade dos casos, na maioria, na verdade, das doenças que não tem jeito, são doenças expiatórias. Por isso que eu estou dizendo na maioria. Por quê? Porque há algumas doenças que parecem expiatórias, mas não são. São, na verdade, são casos voluntários de espíritos até mais amadurecidos, missionários, que pedem aquele processo de limitação para evoluir, para acelerar. Mas esses são casos excepcionais, são raros, mais raros, que são espíritos mais missionários. Na maioria dos casos, limitações físicas muito severas do ponto de vista da saúde, há ali uma doença expiatória em que o espírito está resgatando equívocos do passado. Já na doença provacional, muitas vezes a causa pode ser equívocos do passado, mas equívocos mais brandos. Posturas que precisam corrigir. Então ele pede uma dificuldade de saúde, ele pede alguma situação. As provas são doenças que têm jeito, que têm cura. E o próprio resgate do passado é o tratamento e a cura. Tá? Ou, em determinadas situações, as doenças provacionais não são nem, em alguns casos, não são nem fruto de débitos do passado, de equívocos do passado, mas são com vistas ao futuro. Kardec coloca assim, né? Com vistas ao futuro. O que é que isso quer dizer? Que em muitos casos de doenças provacionais, a causa não está em um equívoco do passado, mas é um processo que o espírito aceita passar com objetivos de aperfeiçoamento dele, de evolução dele, de melhoramento dele. Por isso que tem um aspecto provacional. São doenças que podem ser curadas, que podem ser solucionadas, e às vezes o caráter provacional está naquele período em que o indivíduo ficou doente, procurou o tratamento, se curou e houve um aprendizado nisso. Nesse processo de limitação de saúde durante um tempo, e nesse tempo ele buscou o tratamento e ficou curado. Né? É mais ou menos essa ideia. Esse conceito de provacional ou de prova e expiatória e expiação é didático. Há casos que têm aspectos provacionais e aspectos expiatórios. Há casos em que esses dois conceitos, na prática, se misturam. Né? Mas a gente divide para a gente tentar entender melhor, né? Que tem a ver com algo mais determinante. Joana chega a dizer, o espírito no processo expiatório é como se fosse um réu reincidente. É um indivíduo que já tem antecedentes criminais. Ganhou a liberdade condicional e voltou a cometer crime, e aí tem uma pena mais severa. Já o indivíduo que em prova é um réu primário. Né? Utilizando aqui a linguagem do direito, mas é só uma metáfora, tá?
Ou às vezes é alguém que é o espírito que não tem débitos, mas é um espírito imperfeito, não é perfeito, então precisa evoluir. Pede determinados desafios de saúde para evoluir mais rápido, para acelerar o seu progresso e assim por diante. Sem contar nos missionários, que às vezes pedem para serem exemplos, faróis para a humanidade. A gente vê um Chico Xavier com problemas de saúde, Toulouse-Lautrec, Helen Keller, Beethoven e assim por diante. São espíritos mais missionários, cujo exemplo de resignação ilumina a humanidade e ao mesmo tempo eles evoluem, porque como não são espíritos perfeitos, eles também estão aproveitando-se daquela experiência para crescer, para se desenvolver, para evoluir. Então nós temos, portanto, essa característica. É importante dizer que quando Kardec fala da grosseria da natureza material, ou seja, o atraso do mundo tem a ver com o ambiente físico, tem a ver com estilo de vida. Por exemplo, o homem das cavernas, o homem do Paleolítico comia carne crua. Matava e comia carne crua. A descoberta do fogo foi um salto de paradigma, porque muitos morriam de infecção. Aí veio o fogo. Aí essa prática alimentar já fez com que a expectativa de vida aumentasse. E assim por diante. Então, a grosseria da natureza material, os hábitos alimentares, os hábitos de maneira geral, as paixões que o espírito cultiva, tudo isso contribui para o binômio saúde e doença. Então, grosseria da natureza material, atraso do planeta, que se manifesta em um atraso material aqui no sentido de condições de vida material e também de hábitos, de estilo de vida do próprio encarnado, do próprio sujeito, né? Como a gente está dizendo, alimentação, etc., sono, como o indivíduo lida com essas questões, com seus hábitos, né? E também os hábitos morais, né? E aí Allan Kardec também vai chamar a atenção para a questão da ciência médica. Ele vai dizer, os espíritos já diziam, né, que em mundos superiores os hábitos são mais sutis, então o corpo material também já é mais sutil, os hábitos são mais sutis, o estômago é mais sutil, todas as manifestações materiais são mais sutis, então o espírito, sendo mais sutil, vive mais, é menos sujeito a perturbações da matéria mais grosseira, porque já não tem mais matéria grosseira, e assim por diante. Ora, Kardec conclui o prefácio dele falando sobre a ciência médica. Veja que ele não fala ciência médica, ele fala ciência. A gente pode entender a ciência da saúde. A ciência na época, medicina, etc., estavam engatinhando, né? Mas ele fala, tem a medicação ordinária, ou seja, a medicação convencional. Afinal, se em todo o processo de doença há um espírito contribuindo, mas cujo corpo foi afetado, se a matéria foi afetada, precisa de uma intervenção material. Se o meu processo, sei lá, se eu vou citar aqui um exemplo bem básico, se eu odeio muito, e como disse Filomeno de Miranda, o corpo não foi feito para odiar. O corpo não foi fabricado pela natureza, com seus hormônios, para odiar. Não foi feito. O corpo não suporta um ódio durante muito tempo. Porque o espírito não foi criado para odiar também. Então o corpo não suporta com seus hormônios. O ódio destrambelha o funcionamento físico convencional. Então, imagine alguém que odeia e acaba produzindo sintomas de saúde. Veja as pessoas muito rancorosas, como eles têm problema de saúde. Que cultivam muita mágoa, que falam muito mal dos outros. Veja como eles estão de problema de saúde. Então, de repente, produz uma esofagite, um esôfago de Barré, produz um problema gastrointestinal, uma síndrome do intestino irritável, um gastrite, assim por diante. Enxaqueca. Estou colocando as coisas mais básicas, assim, mais conhecidas. Embora a causa esteja em mim, interiormente, no mundo psíquico, e, portanto, no espírito que eu sou, se manifestou somatizando. O corpo já foi afetado, é necessário também intervenção material, intervenção física. É isso que Kardec está falando. É necessário recorrer à medicação ordinária, ou seja, o auxílio da ciência. Ao lado disso, Kardec chama atenção para o magnetismo.
vibração, ação fluídica, né? Contribuição aí na hora do fluidismo, que estava tão em voga na época de Kardec, o magnetismo animal, o fluidismo, as técnicas de fluidificação, que hoje nós fazemos nas casas espíritas, com a água fluidificada, com os passes, tudo isso, que aprendemos do próprio Jesus quando erguia as mãos. Então, o magnetismo, que é a irradiação psíquica nossa, benfazeja, querendo bem, e que gera processos de saúde. Kardec foi um estudioso do magnetismo. E ele chega a dizer o seguinte: o espiritismo coloca mais a mediunidade de cura. Porque nós sabemos que o passista na casa espírita, ele está sendo um magnetizador, irradiando os seus fluidos anímicos. O fluido anímico é o fluido magnético. Por isso que o passista deve ter conduta moral equilibrada. Não é santo, mas conduta moral equilibrada, cultivar bons pensamentos. Por quê? Porque com esses hábitos positivos, os seus fluidos de encarnado são positivos. A sua vibração carrega um tom positivo. E aí quando ele também derrama os seus fluidos. Mas o que é que Kardec vai dizer? O espiritismo adiciona um elemento a mais. Quando o sujeito está impondo as mãos ou está irradiando, e se ele está orando e pedindo ajuda ao alto, além das suas vibrações anímicas, além de derramar suas vibrações que dependem da sua conduta moral, as suas vibrações são também envolvidas pelas vibrações dos espíritos bons que derramam na vibração do encarnado, nos fluidos que o encarnado está emitindo, fluidos espirituais. E aí a irradiação do passe espírita é uma irradiação que é anímico-mediúnico. Anímico/mediúnico. Medianímico, como diz André Luiz. Medianímico. Mediúnico e anímico. Tem os dois fatores. Ou, como dizia Kardec, magnético espiritual dos espíritos. Então os bons espíritos derramam seus fluidos benfazejos, ou seja, alteram a qualidade dos fluidos que eu estou enviando com também vibrações positivas. Mas a minha conduta moral e a minha vibração positiva é importante, porque senão eu vou contaminar as vibrações dos desencarnados com a minha vibração que é péssima. E aí, o efeito. Por isso que hoje não há tantos médiuns de cura como existiu no passado. Quando a gente entra na época heróica, a época heróica de Frederico Júnior, de Fernando de Lacerda, de Zilda Gama, de Eurípides Bassanufo, de Bezerra de Menezes, quantos casos de cura. Mas também porque os sujeitos que aplicavam passe eram dedicados na sua conduta moral. E às vezes os passistas de hoje, com todo o respeito que eles me merecem, com maravilhosas e honrosas exceções, é claro, muitas vezes não se dedicam muito a melhorar o seu caráter, a praticar o bem, a temperar o seu temperamento, a abrandar o seu temperamento nas relações, a fazer o bem ao próximo, a amar o outro. E aí é claro que os fluidos dos bons espíritos têm o seu potencial diminuído por causa da vibração, às vezes negativa, às vezes com baixa vibração que o encarnado está emitindo. Então, o passe, portanto, a vibração tem o aspecto anímico, magnético, e o aspecto espiritual que deve ser levado em conta, que deve ser levado em consideração. E Kardec vai chamar a mediunidade de cura. Essa é a mediunidade de cura. É claro que há médiums de cura com potencial de cura ainda maior, cujos fluidos são abundantes. Esse não é um passista comum. É aqueles grandes médiuns que a diferença deles é que eles têm uma quantidade de fluidos abundantes a ponto de os espíritos utilizarem de maneira mais eficaz, de maneira mais contundente, de maneira mais consistente e intensa esses fluidos que eles têm. E aí Kardec vai adicionar dizendo, além disso, o espiritismo chama atenção para a influência da prece. Por isso, prece para os doentes. Para ser dita pelo doente, o doente tem que sintonizar também. Para ser dita pelo médium ou por alguém que deseja cura, ou por alguém que conhece o doente, que pede pelo doente. Olha só que interessante, que coisa interessante. Agora, é óbvio que os bons espíritos não consideram a doença uma tragédia. Às vezes é uma prova, às vezes é uma dificuldade, às vezes é uma coisa importante para o progresso, para o aperfeiçoamento. Eu sempre conto isso, é engraçado, mas eu digo, eu tenho um amigo que diz que se não tivesse aquele problema no fígado, ele tem uma hepatite
cujo grau de intensidade dela impede ele de beber. E ele disse, Flávio, se não fosse essa hepatite, eu ia beber até cair. Olha só, a doença impedindo ele. Como também o diabetes. Quantos diabéticos de hoje foram pessoas indisciplinadas nesta encarnação ou no passado? A indisciplina que não tiveram antes de ir para médico, de cuidar da sua saúde, agora são obrigados a ter, porque senão morrem. A diabetes é considerada a doença da disciplina, né? Controle glicêmico e assim por diante. Então, muitas vezes a gente faz o caminho de volta, né? Refaz aquele caminho, esse é o processo. E aí a gente repara o erro, no caso aí dessas doenças. Então a doença não é necessariamente uma tragédia. Jesus não curou todos, diz os evangelhos, porque haviam pessoas cujos espíritos precisavam do processo de enfermidade. E o processo de enfermidade era o processo de cura verdadeira, né, para aqueles espíritos. Então, isso é algo super interessante, é algo que a gente precisa aqui enfatizar. Eu me lembro de uma história de Divaldo Franco, que ele dizia que teve uma época que ele começou a aplicar passe, ele adorava aplicar passe, e ele visitava as pessoas, algumas pessoas que estavam necessitadas, que pediam ajuda, para aplicar passe. E ele disse que visitou a casa de uma senhora, que ele aplicou passes no marido dessa senhora. Ele tinha um câncer ósseo, já com metástase, e ele aplicava passe, ele orava. Um dia ele estava tão inspirado que ele aplicou um passe e orou tão profundamente, dizendo, Senhor, eu não sou pai de família, esse homem tem 3 filhos, uma mulher que não trabalha, imagina quando ele desencarnar, a família vai ficar numa situação. E orou, pediu ajuda, auxílio, e disse, meu senhor, eu vou fazer uma coisa aqui com o senhor. A vida desse homem vale mais do que a minha. Então, tira 2/3 da minha vida e dá para ele. Divaldo era muito jovem na época, né? Nesse momento, Bezerra de Menezes apareceu e disse, meu filho, vai ficar bom. E apontou. Divaldo olhou e disse, meu filho, vai ficar bom. Divaldo ficou empolgado. E aí, cometeu um erro que o médium deve ter muito cuidado para não cometer. Cometeu o erro de abrir a boca e dizer para a senhora, era jovem, inexperiente, disse, fulana, ele vai ficar bom. E a mulher desolada disse, será? Será? Uma situação de saúde daquela? Ela disse, minha filha, você sabe que é Bezerra de Menezes? Bezerra de Menezes que me disse, ele vai ficar bom. Erro do médium. Muito cuidado. O médium deve ter cuidado com as informações que recebe, para passar, transmitir, até porque às vezes o médium pode não ter certeza e pode ser instrumento de um espírito ridículo, um espírito brincalhão. Então ele tem que ter muito cuidado para não se tornar instrumento de ridículo de espíritos brincalhões, etc. Até porque a espiritualidade superior não gosta de exibicionismo. Então Divaldo, ainda experiente, disse, você vai ficar boa. Ou melhor, o seu marido vai ficar bom. No dia seguinte, Divaldo passou pela frente da casa e tinha um sinal da cruz, como no passado fazia isso, né? Quando alguém morria na casa, tinha um sinal da cruz ali na frente da porta da casa. Ele se surpreendeu, ele até disse brincando, eu tinha tanta certeza que o sujeito ia ficar bom que eu fiquei me perguntando, será que a esposa morreu? Quando entrei na casa e me aproximei, ele estava lá, faleceu. A senhora olhou para mim e disse, então, você não disse que ele ia ficar bom? Divaldo de Bezerra, e agora? Você não disse que ele ia ficar bom? Bezerra apareceu e disse, ficou, meu filho. Ali eram crimes hediondos que ele havia cometido há 2 séculos. E agora teve a oportunidade de se recuperar. Agora ficou bom, ele está ótimo no plano espiritual. E na próxima encarnação vai reencarnar e vai viver até uma idade bem avançada sem problema de saúde. Ficou bom. Então veja, olha a noção que os espíritos têm de ficar bom. Às vezes a noção que os espíritos têm de ficar bom não é a nossa noção. É uma outra noção. Então, a gente precisa ver isso. Isso não significa que a gente não possa recorrer à misericórdia divina para ficar mais tempo aqui na Terra, para ter um prolongamento e assim por diante. Mas é a noção que o mundo espiritual tem. Olha só o que Emmanuel responde à Federação Espírita Brasileira no livro O Consolador, item 95. Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Resposta de Emmanuel. Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Ou seja,
A saúde verdadeira para o mundo espiritual é a perfeita harmonia da alma. Para a terra é o equilíbrio dos órgãos. Para o mundo espiritual é a perfeita harmonia da alma. Mas para obter a perfeita harmonia da alma, às vezes é necessário a contribuição preciosa das moléstias. Em outro item dessa mesma obra, Emmanuel volta à questão dizendo assim: durante muito tempo, o homem da Terra vai precisar de remédio, cirurgia, clínicos, farmacêuticos, intervenções, durante muito tempo. Até o momento que encontre a harmonia da alma. Quando consiga a harmonia da alma, aí, como diz o ditado latino, né? A expressão latina, mente sã in corpore sano. Mente sã em corpo são. Aí a saúde vai ser a perfeita harmonia da alma. Recordemos de Jesus. Não teve uma gripe, não teve um sarampo, uma catapora, uma diarreia, uma infecção intestinal. Não teve nada disso. Os evangelhos anotaram detalhes da vida do mestre. Não há relatos sobre nenhum incidente de saúde. Por quê? Porque ali era a perfeita harmonia da alma, que irradiava através de um corpo saudável, de um corpo são. Aquela era a harmonia perfeita. E eu me lembro de Chico Xavier, quando Zé Arigó apareceu, talvez o maior médium de cura da história da mediunidade no Brasil, de curas, nenhum outro médium produziu tantos fenômenos que chamaram a atenção como Zé Arigó. E olha que ele era analfabeto e não era espírita, era católico. Embora tinha uma amizade muito grande com Chico, vivia visitando Chico. Era um sujeito simples, mas que veio com a mediunidade de cura maravilhosa. O que se sabe é que Zé Arigó teria sido um enfermeiro na Primeira Guerra Mundial, na Alemanha, que fez atrocidades, auxiliado pelo médico que o assessorava. O médico era o próprio Dr. Fritz. Então, o enfermeiro reencarnou e o médico ficou no plano espiritual utilizando o seu enfermeiro como médium, né? Para recuperar. Porque o Dr. Fritz não era um espírito evoluído. Não tinha de espírito aperfeiçoado, adiantado. Ele mesmo dizia, quando as pessoas recorriam a ele, ele dizia: se você veio aqui para querer receber alguma mensagem de um santo, esqueça. É bom ir para Uberaba conversar com Chico Xavier. Ali é um santo, mas comigo aqui é no pau. Ele falava assim. Tinha uma linguagem bem forte, um temperamento bem forte, bem rude, né? Porque não era um espírito evoluído, mas conhecia medicina. E utilizava-se ali do médium para produzir alguns fenômenos de cura que chamaram a atenção do mundo na época. E Zé Arigó disse a Chico: Chico, você está completamente cego do olho direito e tem pouca visão do olho esquerdo, porque Chico ficou cego, né, ao longo da vida, né? De um olho ele ficou cego totalmente, do outro ele enxergava muito pouco. E aí ele disse: Chico, Zé Arigó já me disse que se você quiser, ele opera você. E Chico respondeu, possivelmente Emmanuel buzinou no ouvido dele, Chico respondeu assim: diga a Fritz, a Dr. Fritz, que eu agradeço muito a caridade dele, a gentileza dele, a honra com que ele lembra de mim. Mas os bons espíritos já me disseram, já me informaram que essa cegueira é uma provação que vem de reencarnações muito recuadas e que eu estou superando agora, me libertando agora. Agradeço profundamente a ele, não tenho dúvida da excelência da cura mediúnica dele. Não tenho dúvida que ele pode me curar. Mas se ele me curar dos olhos, como a dívida permanece, a dívida vai aparecer em outro lugar. E eu já estou tão acostumado com a cegueira, já estou tão bem, tão equilibrado, tão tranquilo com a cegueira, que eu tenho medo de me curar nos olhos e aparecer em outro lugar e eu não conseguir dar conta. Chico respondeu assim: a resposta de Chico não é para você não procurar cirurgia espiritual, não procurar mediunidade de cura, afinal Allan Kardec diz que a mediunidade de cura é um recurso que, se é permitido, é porque Deus permitiu. Ah, não, é meu karma. É a mesma coisa de dizer: eu tô com dor de cabeça, eu não vou tomar a dipirona, não vou tomar ibuprofeno, não vou tomar, sei lá, neosaldina, a dipirona, sei lá, alguma medicação assim, um paracetamol, não vou tomar não, porque é meu karma passar dor de cabeça. Não. A gente tem o recurso da ciência, como diz Kardec, que a gente usa. A gente tem o recurso da misericórdia divina, do magnetismo, dos fluidos, da vibração, a gente recorre. Mas é claro que Chico Xavier ali, talvez ele já soubesse do processo dele, talvez fosse uma resposta elegante e diplomática para dizer que talvez ele não tivesse a cura, porque era um débito pesado,
Talvez nem tivesse a cura, ele respondeu educadamente a Arigó dessa forma. Ou talvez tivesse, ele estava falando a verdade. Talvez ele precisasse passar por aquela expiação e ele necessitava e não queria fugir disso. Né? Ou talvez ele soubesse que mesmo o processo cirúrgico mediúnico não ia resolver, porque era uma prova, uma expiação, que ele trazia como espírito missionário também que ele era. O que não significa que você não pode buscar. Você deve buscar. É um acréscimo da misericórdia divina. A gente recebeu uma cura mediúnica, etc. Mas sempre tenha em mente que quando eu recebo uma cura, é porque eu tenho merecimento, ou porque eu não tenho merecimento, mas me foi permitido, e aí agravou a minha responsabilidade, mas nada é ao acaso. E se por acaso, ter em mente que se por acaso eu tenho um processo de saúde, faço bem, melhoro moralmente, busco a ciência médica, busco o tratamento espiritual e ainda assim não resolve, aí é porque é algo que transcende e que tem a ver com a minha programação reencarnatória, com os meus processos reencarnatórios. Aí não tem jeito, a gente tem que se resignar e entender. Então, a colocação aqui de Chico para Zé Arigó não é para evitar, não, eu não vou procurar mais nenhuma medida que pode me ajudar, me aliviar. Porque isso é da misericórdia divina. Se Deus quisesse o sofrimento, disse Chico Xavier em outra oportunidade, Pinga Fogo, né, na década de 70, na TV Tupi de São Paulo, se Deus quisesse o sofrimento, não tinha inspirado os cientistas a produzirem a anestesia. Deus não quer o sofrimento da sua... O sofrimento é criação, é produção nossa. É consequência das nossas escolhas mentais e morais. Então, vale a pena a gente refletir sobre isso aqui. Agora, é claro, não é a cura total. Não é a cura perfeita. E quando a gente lembra de Jesus, é a mesma coisa. Jesus muitas vezes curava as pessoas e toda vez que ele curava, ele dizia: vai e não voltes a pecar, para que não te suceda algo pior. O que é que ele queria dizer? Ele queria então associar que aquela doença estava associada a um pecado. O pecado aqui, uma imperfeição. Vai e não voltes a reincidir na mesma imperfeição, para que não te aconteça algo pior. Ou seja, a imperfeição pode gerar algo pior. O que é que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte: eu estou curando o seu problema corporal, o seu problema físico, mas eu estou chamando a atenção que o aleijão que você tinha, que impedia você de andar, não era uma aleijão só material, era um símbolo de que você era um aleijado espiritual. A cegueira que você tinha, que eu curei, é símbolo da cegueira espiritual que você carrega. Cuide da sua cegueira espiritual, do seu aleijado espiritual, da sua lepra espiritual, porque senão outros processos enfermiços voltarão e chegarão até você. É isso que Jesus falava com vai e não voltes a pecar. E Amélia Rodrigues Espírito diz que houve pessoas que foram curadas por ele e se permitiram tudo que é tipo de conduta, adquiriram mais débitos, já tinham os débitos, porque foi um acréscimo da misericórdia, para que pudesse recuperar-se agora dos débitos, não através da doença, mas através do amor que cobre a multidão de pecados, do bem que eu faço e que apaga o mal que eu fiz. Mas em vez de fazerem isso, reincidiram nos mesmos erros e contraíram doenças piores. Afirma o espírito Amélia Rodrigues. Voltaram a adoecer e tiveram doenças piores. Afinal, todos nós, em algum momento, teremos algum problema de saúde. Ou então a gente terá uma morte violenta e abrupta. Mas se não tiver, a gente vai ter que morrer de alguma coisa. Então a proposta de Jesus não é curar corpos, é curar almas. Porque o corpo adoecido que ficou bom vai voltar a adoecer. Mas a alma harmonizada e recuperada, aí é outra coisa, aí é outra história. Aí está em uma plenitude, aí está vivendo uma bênção diferenciada, mesmo que temporariamente vivendo um incidente na área da saúde. Mesmo que temporariamente esteja numa limitação na área da saúde, mas é uma alma saudável. Então, vai e não voltes a pecar, tem a ver com isso. Ou a tua fé te salvou, tem a ver com isso. Tem a ver com a proposta de Jesus, não de curar corpos, mas sim de curar almas. A cura dos corpos foi mais uma compaixão e misericórdia divina. A mesma coisa em nossas casas espíritas. Nossa proposta na casa espírita não é ficar curando corpos como se fôssemos uma clínica competindo com a medicina. Não.
Claro que há curas na casa espírita, há tratamentos espirituais na casa espírita. Isso é um acréscimo da misericórdia de Deus oferecida pelos espíritos bons. Mas a nossa proposta na casa espírita é a cura da alma. Porque a alma equilibrada, a alma harmonizada, não adoece mais e se encontra em uma outra conjuntura. Só para concluir, eu me lembro de uma história de Amélia Rodrigues Espírito, que está no livro Luz do Mundo, que conta a história de uma judia que era muito amiga de uma romana e conversava com ela. Estava naqueles anos da perseguição de Nero aos cristãos e da janela ela podia ver os soldados romanos prendendo os cristãos, né? E aí a judia disse assim, a judia era paralítica, disse assim, fulana, não me lembro agora, acho que era Lavínia o nome, Lavínia, nós somos amigas de muitas datas, eu queria dizer o seguinte, eu conheci não apenas os cristãos, mas conheci Jesus de Nazaré, aquele que foi crucificado há alguns anos. Ah, tu conheceste? Eu tenho até curiosidade para saber que movimento estranho é esse. Pois é, eu conheci. Você sabe que eu sou paralítica. Você sabe que quando chegou aos 16, 17 anos, quando eu estava prometida para casar, eu tive um problema aí e fiquei paralítica. E fiquei impossibilitada de casar. Meus sonhos de menina acabaram, porque eu não poderia casar com aquele que estava prometido, sendo uma inválida. Liberei ele e permaneci sozinha. Aquela foi uma grande dor. E um dia, quando Jesus de Nazaré passava pela minha cidade, eu fui até ele. Fui com alguns amigos que me levaram. Ele apareceu na multidão, falou coisas impressionantes, parecia um fantasma, chegou perto de mim, olhou para mim e falou meu nome, como se me conhecesse. Eu disse, Senhor, eu quero que me cures. Ele disse, só isso que você quer? É só isso que você quer? Você merece muito mais. Você merece muito mais do que isso. Sorriu e passou adiante. Eu fiquei eletrizada, tocada, envolvida pela presença impressionante daquele homem, mas depois que ele saiu da minha presença, como eu odiei ele. Como eu odiei, porque eu continuei paralítica. Eu queria tanto que ele me curasse, e ele não me curou. Quando eu soube da sua prisão e da sua crucificação, eu até festejei. Porque para mim ele era um mistificador. Mas depois, Lavínia, eu fui vendo as pessoas que foram curadas que eu conhecia. Alguns voltaram a adoecer, tiveram doenças piores, mas não eu. Eu, apesar dessa paralisia, você me conhece. Você nunca me viu eu me queixando de nada. Você nunca me viu eu blasfemando com nada. Você nunca me viu eu entrando em nenhum conflito. Você me conhece há muitos anos e sabe como eu sou serena. Como eu sou tranquila. Pois é. Os anos se dobraram sobre os anos e me fizeram amadurecer. E me chamaram a atenção. Eu pude perceber quanto eu amo Jesus. Quanto eu admiro esse homem. Porque agora eu me dou conta. Eu me conheço. Eu sei quem eu sou. E eu sei que se eu tivesse a cura das minhas pernas, se eu pudesse me movimentar, eu talvez caminharia no mundo, me movimentaria no mundo e me perderia na terra. Os meus passos caminhariam na direção de abismos profundos que me perderiam de vez. Hoje eu compreendo que talvez a paralisia física era uma forma de me impedir de eu, no meu deslocamento, perder a minha alma. Hoje eu percebo que há uma função pedagógica, uma função importante, uma função de amadurecimento que a paralisia das minhas pernas me proporcionaram, porque eu me conheço. Eu sei que tipo de vida eu iria levar depois que minhas pernas estivessem curadas. Eu sei, eu me conheço. Quanto eu amo Jesus. Porque as pessoas que eu conheci, algumas que ficaram boas, voltaram a adoecer, tiveram doenças piores, morreram dolorosamente. Mas eu, embora a paralisia, depois do contato com ele, nunca mais fui a mesma pessoa. Um certo conforto, uma resignação, uma tranquilidade tomou conta da minha alma. Eu fui preenchida de uma paz que nunca mais desapareceu do meu mundo íntimo. O nome do capítulo se chama A Cura Real. A Cura Real está na obra Luz do Mundo, do Espírito Amélia Rodrigues. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado.
Cumprimento a todos os amigos que estão nos acompanhando dos diversos canais, canal Raciocínios Espíritas, canal da Fez, e sobretudo os amigos que fazem parte do grupo de estudo do Evangelho. Esse é um vídeo que faz parte desse grupo de estudo. Cumprimento a todos e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz a todos.